a gente está suprindo todas as necessidades e todas as expectativas que lá desde o marketing já foi passada uma imagem, depois no comercial foi vendido um produto ou um serviço. A gente está entregando tudo que a gente prometeu, se dispôs. Me conta um pouquinho aí do teu cenário hoje, profissional e estudante também. Eu sou o Emerson Hoffman, sou o diretor de marketing e inovação da imunizadora Hoffman. A empresa está aí já há bons anos no mercado, já são 33 anos de controle de pragas, enfim, os outros serviços que a empresa também presta, como sanitização e também higienização de reservatório de água. É uma empresa bem tradicional da região aqui do Rio Grande do Sul, principalmente da região metropolitana de Porto Alegre e da Serra Gaúcha. E além disso, eu faço medicina, né? Eu comecei na empresa basicamente no marketing, então eu fui crescendo juntamente nesse setor e eu sempre me envolvi muito com as questões da comunicação e também das questões de inovação da empresa, né? Sempre buscando novas tecnologias, estando à frente na Uhum. questão da coordenação dos sistemas que eram implementados na empresa, em sistemas de qualidade, enfim, em todas as questões da empresa eu sempre estava nesses novos projetos, né? Então eu sempre me identifiquei muito com essas duas áreas, tanto a questão do marketing e a questão da inovação. Ah, que bacana. É bem claro, assim, no posicionamento de vocês, a questão da inovação, né? Eram os únicos que estavam fazendo uma estratégia, por exemplo, de inbound, que é uma estratégia de marketing, né? E eu vi as outras empresas, mal elas tinham um site. O que que tu atribui essas inovações dentro da empresa? Ela sempre está dando o próximo passo antes dos outros e muito antes dos outros. Eu acho que a gente não consegue atribuir somente a uma causa. Uma das Uhum. possíveis causas é a direção como um todo, eu, os outros diretores da empresa estarem sempre em curso, sempre inovando, sempre procurando outras Uhum. tecnologias, sempre procurando outros conhecimentos e saindo bastante da caixinha controle de pragas. Porque assim, como tu disse, né, nós muitas vezes, tu tem a noção, e muitas pessoas têm a noção do que o controle de pragas é simplesmente um cara ali com uma maquininha nas costas, às vezes andando até de Uhum. bicicleta, indo aplicar um produto e deu, né? E muitas vezes é isso que acontece, porque o setor em si é um setor que precisa ainda de muita profissionalização. Isso é um fato. Uhum. Agora, a Uhum. gente muitas vezes se espelha em outras empresas, de outros segmentos, entende como é que está sendo a tecnologia e a jornada do consumidor em outros segmentos e traduz isso para o Uhum. nosso, de controle de pragas. Eu acho que esse é um dos grandes segredos que a gente tem hoje na empresa quando a gente fala de inovação. Então, por exemplo, eu como sou teu amigo e sou ligado nessas coisas assim de sucesso do cliente, eu já estava pesquisando sobre, quando, por exemplo, eu vi o teu curso e eu pensei, bah, a gente precisa se antenar nisso, porque eu não vejo Uhum. nenhuma outra empresa fazendo, então vamos atrás. Então, eu acho que é mais isso, sabe? É a gente estar saindo da caixa somente do nosso segmento, olhando para os outros segmentos e vendo o que, que tem de mais tecnológico e inovador também nos outros segmentos. Porque às vezes a Uhum. gente fica naquilo, né? Análise de concorrente. Tá, é concorrente porque tá vendendo o mesmo produto que tu, ok, mas tá, e se tu quer sair na frente? Se tu realmente quer te diferenciar, será que é só pro teu concorrente direto que tu tem que olhar? Ou será que tu tem que Sim. olhar para todo o mercado, como é que o mercado está se posicionando? E o que, que tem de mais inovador É. no mercado e não só entre os teus concorrentes. Porque se eu pego só os meus concorrentes, como a maioria é amador, a parcela de inovação e de tecnologia que eles têm é muito pequena. Eu não consigo me Sim, inspirar sim. neles. Muito bacana esse posicionamento de vocês. E vocês buscavam por inovação, aí tu estava olhando o mercado e tu descobriu, a gente precisa fazer sucesso do cliente. E teve algum problema latente que vocês perceberam no contexto de vocês? Acho que não teve exatamente um ápice, mas é muito uma questão do meu comportamento, né? O que, que eu considero uma relação saudável? Uma relação saudável, acho que é aquilo ali que tu tem com o teu colaborador, com o fornecedor ou com o teu cliente, que tu consegue de alguma forma estar sabendo o que a pessoa está fazendo, como é que ela está achando o teu serviço, qual é a percepção de valor que ela tem sobre o que tu faz ou sobre o que tu deixa Uhum. de fazer. Então, eu sempre fui uma pessoa que fui muito preocupada com isso, né, na empresa, sobre a percepção de valor que os nossos clientes tinham sobre a gente. Então, foi principalmente por conta disso, né, que eu quis ir atrás do sucesso do cliente para entender, tá, a gente está suprindo todas as necessidades e todas as expectativas que lá desde o marketing já foi passada uma imagem, depois no comercial foi vendido um produto ou um serviço. A gente está entregando tudo que a gente prometeu, se dispôs e a pessoa Uhum. acreditou. Ainda escutei uma frase essa semana muito interessante que era que a expectativa gera a experiência. Então, desde o Uhum. setor de marketing, a gente gera uma expectativa, né? A gente Sim. gera a expectativa de uma empresa grande, de uma empresa séria, de uma empresa assim que vai chegar e vai fazer um serviço direito. Então, assim, a gente está conseguindo entregar a expectativa na experiência.
Então, acho que isso tudo é muito importante. A gente não estava com nenhum problema crônico, Entendi. mas isso tudo me instigava a ser ainda melhor, a entregar um resultado ainda mais positivo para o meu cliente. Eu te admiro porque tu e toda a equipe que tem esse mindset, né, essa mudança de mindset, por ser uma empresa mais tradicional, mais antiga, a tendência é que deveria ser uma empresa mais engessada, né? Deveria ser uma empresa que não se preocupasse com isso, em tese. Pegou uma empresa que não tem um padrão para isso, não tem um direcionamento para isso e conseguiu fazer esse direcionamento, sabe? Eu achei isso fenomenal. E então, o que que significa isso? Que as empresas tradicionais, as empresas grandes, pequenas, todo mundo pode. Basta Todo mundo querer, pode. né? Então basta dar o próximo passo. Só tem que ter um cliente para fazer rodar o sucesso do cliente. Outra coisa que eu acho super importante quando a gente está implementando o sucesso do cliente, que são os touch points, né? São os pontos de interação, até para tu definir o que vai ser high, o que vai ser low, enfim. E isso é muito complicado, porque assim, ó, nossos clientes, tem alguns clientes que são grandes empresas e que tem uma pessoa que vai ser responsável para a gente entrar em contato. Tem outros clientes que o próprio dono é a pessoa que a gente entra em contato. Sim. Mas a gente sabe como é que são os donos nos dias de hoje, que tem que fazer caixa, estoque, atender fornecedor, cliente e tudo mais, né? Sim. Então, assim, às vezes esses pontos de interação é muito legal a gente ter na regra, ter bonitinho ali especificado, mas às vezes a gente precisa flexibilizar e personalizar algumas coisas, né? Para poder, assim, ter um engajamento maior do nosso cliente, para que ele nos dê as respostas que a gente quer saber sobre o atendimento, sobre o serviço, enfim. Lógico que a personalização ela sempre é melhor, né? Só que tu tem que entender o nível de Tempo, personalização, né? porque será que esse cara ele te paga para te personalizar isso? Se ele não te paga para personalizar isso, tu quer personalizar, então, infelizmente, esse perfil não é um perfil adequado de cliente. Para dar certo, tem que ser igual uma relação conjugal, né? Tem que ser transparente, tem que ser bom para os dois lados, tem que discutir a relação, porque se não for bom para os dois lados, não tem por que estar junto. É a mesma coisa. Olha para os seus números, olha para o seu financeiro, para o seu CAC, para o seu lifetime value, que são alguns indicadores financeiros da empresa relacionados ao sucesso do cliente. Se não está batendo lá a conta, não tem por que essa relação continuar. Lógico, eu entendo também que tem empresas que às vezes não têm um giro, que elas precisam daquilo, né, para gerar, mesmo que elas não tenham lucro. A gente nunca pode ser extremista, né? A gente tem que olhar para o contexto daquela empresa e entender qual que é o cenário dela. Daqui a pouco, com aquele cliente, tu não tem lucro, mas ele é nome e tu pode chegar fazendo Isso. caso de sucesso. Ah, eu trabalho para tal cliente. Tu usa o nome dele a teu favor e isso faz com que tu também feche negócio. Então a gente sempre tem que lembrar que trabalhar com o cliente não é só o faturamento que ele nos paga todo mês. Não é só o boleto que ele paga todo mês pra gente, né? Claro, claro, tu tem que olhar um cliente de forma estratégica, né? Isso me lembrou uma situação que aconteceu na Orgânica, acho que até eu menciono isso no curso, mas a gente tinha um cliente e esse cliente ele não era nosso CP, ele não tinha as características de ser um cliente que ia performar muito bem. E aí o que que nós fizemos? A gente avisou a equipe que estava recebendo, ó, esse cliente ele é complexo nesse sentido, ele não atende esses requisitos. Então a gente reforçou a entrada do cliente, que a gente chama de onboarding, que é a primeira fase do cliente, né, até gerar o primeiro valor. Então a gente reforçou o atendimento do cliente nesse primeiro momento, e aí depois que ele passou, a gente viu que aquele cliente que antes não era um ICP, ele poderia se tornar um ICP, até porque o ICP ele é uma informação que tu tem que calibrar, né? Porque o comportamento do teu cliente, ele muda, né? O ICP, para quem não sabe, é o perfil ideal de cliente, é o cliente que mais tem sucesso consumindo o seu produto e serviço, e é o cliente que você, empresa, tem mais sucesso, traz mais lucratividade para ti, para tua empresa. Agora eu quero te pedir, o que que tu gostou, assim, mais do meu curso? Se teve alguma coisa que tu de fato conseguiu aplicar. A dinâmica do Catavento para mim me marcou muito porque foi muito boa, assim, faz realmente tu pensar sobre a prática diária do CS, né? De não presumir. E essa prática também é muito feita na medicina, né? De a gente não presumir as informações do paciente, de a gente sempre ter perguntas, enfim, abertas e tudo mais, para entender da realidade do paciente, da situação do paciente. Então, isso é super, super importante, assim. E todas as ferramentas, obviamente, que tu passou no curso, Health Score, NPS, todas elas, a partir, na verdade, do teu curso até a gente implementou o NPS, a gente Que legal. rodava uma pesquisa um pouquinho mais longa, e a gente passou para o NPS, e a partir dali a gente conseguiu também implementar um programa de indicação, linkado no NPS, então a gente linkou as duas coisas, e implementou também um protocolo de alinhamento de expectativa na pesquisa que a gente faz por telefone com os clientes. Então a gente montou um protocolo, a gente colocou também a parte do upsell, enfim, a gente colocou todas as tarefas em um procedimento Legal, e né? começou a rodar ele, assim, até para ver como é que ia performar, como é que os clientes iam aceitar isso ou não.
Bah, que bacana, hein? Mas aí quando tu vê, tipo assim, depoimentos, depoimentos que o pessoal deu no dia, né? Porque quando vai finalizando o curso, eu vou pegando feedback em loco, né? Isso é, assim, motivo, cara, não tem dinheiro no mundo que pague tu ver, tipo, a transformação na vida da pessoa. Que dica que tu daria pra quem tá iniciando, quer iniciar, ou tá pensando em iniciar dentro de uma implantação de CS? Dica número um, faça curso com o Estevão. Obrigado! Dica número 2. Pelo menos no começo, roda por ligação ou roda por presencial. Escolhe os teus 10 melhores clientes. Escolhe, talvez, clientes que tu sabe que talvez ali, ó, estão a um fio, talvez, de sair, de deixarem de ser teus clientes. Uhum, E tenta entender realmente o que motiva eles a continuarem contigo ou a não continuarem contigo. O uhum, que torna eles satisfeitos e o que não torna eles satisfeitos. E tenta entender oportunidades de melhoria daquele produto que tu está entregando ou do serviço que tu está prestando. Tenta realmente entender genuinamente. uhum. Escutar. Ou virtude, que é uma palavra que a gente usa muito lá na empresa. Ter a Hum, virtude de ouvir as pessoas, tá? legal. A gente tem que escutar as pessoas, não adianta. Se a gente está prestando um serviço, se a gente está entregando um produto, tem que ser para solucionar um problema de alguém, né? Então, Uhum, a gente tem que entender se realmente está solucionando ou se daqui a pouco está criando mais problema. Então, essas são as dicas, assim, de maneira geral. A bacana. primeira é fazer o curso e a segunda é ou virtude. Escutar bastante os clientes. Não Legal, ter preguiça. É ali que vai estar a chave do sucesso, com certeza. bacana, legal. Bah, boas dicas, excelentes dicas. Show. Bom, a primeira eu sou suspeito a falar, mas a segunda, nossa, realmente faz muito sentido. Eu ouvir as pessoas, né? Porque as pessoas, conforme elas vão falando, tu vai entendendo, lógico, o cenário delas para levar as argumentações corretas, né? Não tem o cabimento de um cliente cancelar às vezes e ele não sabe por quê. Tem que mostrar o resultado para ele, né? Senão ele não percebe, o cliente não vai perceber. Porque tu tem que entender o que é um resultado positivo para ele, Uhum, isso, né? exatamente. É uma coisa que tu fala muito no curso também. O que é um resultado positivo para ele? Sim, Eu sim. presto controle de pragas. Obviamente, essa parte do controle de pragas está ok. Mas será que ele não valoriza talvez muito mais um retorno em até um turno ou 24 Uhum, horas? Ou que as pessoas sempre estejam, sei lá, com a roupa bem passadinha? uhum, Não sei. O que realmente é um resultado positivo pro meu cliente? sim, Porque ele está contratando o controle de pragas. Mas não é só o controle de pragas que eu entrego com a experiência. sim, sim, exatamente. Que é o aprendizado do catavento, né? Então eu quero convidar todos vocês a fazerem o meu curso. Já tem boas indicações aí do Emerson. O Emerson, a Marli, também da família e também dono da empresa, né? O seu José também fizeram o curso. Também recebi feedbacks incríveis deles. E convido todos vocês a fazerem o meu curso. Vão ter uma experiência especial, diferenciada.